Você sabia que Deus nos deu sinais para sabermos quando seria a volta de Cristo? O próprio Cristo comenta isso. Os profetas do passado também respondem essa afirmação. Hoje nós vamos elencar 10 sinais que precederão o retorno de Cristo. E eu vou explicar rapidamente o porquê esses sinais são importantes. Esse é o primeiro vídeo dessa série de 10 sinais do retorno de Cristo. Em breve farei um outro vídeo exemplificando mais sinais, porque são muitos. Esses sinais corroboram para que os cristãos verdadeiros que conhecem a palavra de Deus saibam exatamente em que período da história estão. Jesus disse que através desses sinais saberemos o tempo da sua vinda. Veja bem, não é o dia ou a hora, mas o tempo da sua vinda. Segundo o livro de Daniel, o tempo significa ano. Então, não exatamente um ano específico. Então, você seja muito bem-vindo ao Fatos Curiosos da Bíblia. Vamos iniciar em instantes, mas não deixe de dar o seu like, de compartilhar, apertar o sininho, todas essas coisas. Porque você sabe que isso nos ajuda bastante e faz com que o canal ganhe engajamento. Assim cresceremos cada vez mais e produziremos mais vídeos para você. Vamos para o primeiro sinal logo após a vinheta. Bom, com esses sinais eu vou elencar aqui versículos bíblicos que vão dizer como eles acontecerão. O primeiro sinal eu vou colocar Apocalipse capítulo 11, verso 18. Tem um problema. Bom, esse sinal não é exatamente o sinal, por quê? Porque esse verso de Apocalipse 11, verso 18, só se cumpre quando Jesus já voltou. Preste bastante atenção. Diz assim: na verdade as nações se enfurecem, chegou porém a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos os profetas e aos que temem o seu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Ou seja, no dia de juízo, ele vai julgar para destruir aqueles que destroem a terra. Não era possível destruir a terra até alguns tempos atrás, porque não havia maquinário para isso, não havia poluição industrial para isso. Durante toda a história da humanidade, o homem não possuía meios para destruir a terra, como por exemplo também bombas atômicas, lixo tóxico, tecnologia de máquinas que devastam florestas e assim por diante. Nós podemos ver que esse verso apresenta uma amplitude global. Significa que hoje sim é possível destruir a terra. E nós estamos vendo essa destruição. O segundo sinal que eu quero citar está logo adiante, em Apocalipse capítulo 16, verso 8 e 9. E vai falar justamente do sol ardente. Esse sol ardente, nós podemos ver sinais na ciência de que o sol está entrando em um período de erupção, mas não é aquela erupção comum que faz com que os raios ultravioletas ultrapassem até mesmo as camadas protetoras de defesa da Terra. No capítulo 16, verso 8 e 9, diz assim: e o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram, e com intenso calor blasfemaram o nome de Deus. Você pode conferir que, à medida que os anos vão passando, o sol vai ganhando uma certa intensidade e causa danos até mesmo em locais que é comum haver gelo. As pessoas estão reclamando e se lamentando desse calor. Dizem os cientistas que isso está sendo atribuído a justamente o primeiro sinal que eu disse no início do vídeo. O sinal de que os homens estão destruindo a Terra. Então, todos esses efeitos são progressivos e interligados uns aos outros. O terceiro sinal é até um pouco interessante e é consequência
do primeiro sinal. Se você parar para pensar, no próprio livro de Apocalipse, capítulo 16, verso 3, ele diz algo um pouco particular e muitas pessoas interpretam como algo literal. Por exemplo, o livro diz que o anjo derramou a sua taça sobre o mar, o segundo anjo, e esse se tornou como sangue de morto. Veja só, não é qualquer sangue, é sangue de morto. E ele vai continuar dizendo que está derramando não só sobre o mar, mas também sobre os rios. E se você prestar um pouco mais de atenção, os rios do mundo estão se tornando como sangue de morto, mas literalmente não. O sangue de morto que ele está querendo se referir aqui não é propriamente o produto em si, mas as características dele. Porque o sangue de morto, ele é preto, lamacento, viscoso e com mau cheiro. É justamente isso que o rio Tietê, aqui no Brasil, que é o melhor exemplo, mas todos os rios estão se transformando nisso, devido à poluição. Eles estão se tornando lamacentos, escuros, viscosos e possuem um terrível cheiro, ou seja, se tornando impossível para beber, que é justamente o propósito dessas pragas enviadas no livro de Apocalipse. Esse é só mais um cumprimento das profecias que precedem o retorno de Cristo. E eu quero citar aqui no próprio livro de Daniel, no capítulo 12, verso 4, você vai encontrar uma outra profecia que fala assim: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras desse livro até o tempo do fim. Muitos esquadrilharão e a ciência se multiplicará. Quando ele diz que a ciência se multiplicará, quer dizer que não vai ser uma progressão aritmética, mas uma progressão geométrica. Ela vai crescer cada vez mais de forma multiplicativa. Nas últimas décadas, nunca se cresceu tanto o conhecimento da ciência, o desenvolvimento de tecnologias para o explorar dos mares, das constelações, da própria biologia humana e etc. Para tudo hoje temos tecnologia. Esse é um outro sinal que o profeta Daniel deixa registrado no seu livro. Um quinto sinal está justamente atrelado a essa tecnologia. Continuando aqui, você vai perceber que no livro de Mateus, capítulo 24, verso 14, essa tecnologia vai proporcionar o cumprimento do quinto sinal, que justamente é o espalhar de todo o evangelho pelo mundo. Através do quarto sinal, que é o avanço da ciência, que hoje nós temos tecnologia para mandar satélites e distribuir toda a informação pelo mundo, assim como editoras que fazem impressões de bíblias e muito mais, aviões que levam os missionários para todo canto. E com toda essa tecnologia nós podemos cumprir o quinto sinal, que hoje é espalhar o evangelho para o mundo inteiro, para todas as nações, traduzindo a Bíblia para qualquer idioma que possuímos aqui no planeta. Um outro sinal que nunca se buscou tanto é justamente a paz mundial. Você pode encontrar no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 3, e diz assim: Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que sobrevirá sobre eles repentina destruição. Se você prestar atenção, existem organismos internacionais bancados por a maioria dos países do mundo justamente para que haja paz e segurança. Então, veja com bastante atenção os jornais, não só a nível regional, mas a nível global. A questão da paz e da segurança vem se tornando um caos. E quando isso se materializar, podemos dizer que esse sinal estará completamente cumprido. Um pouco mais à frente nós poderemos encontrar o sétimo sinal, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3,
e que fala justamente sobre a apostasia, ou seja, o abandono à fé, se tornará generalizado. E aí você me pergunta, mas nos dias de hoje está tendo igrejas em todas as esquinas. Todos os dias nascem igrejas. O número de convertidos cresce pelo mundo afora. Porém, você não deve tomar esses números por ciência. Por quê? Porque número não quer dizer qualidade, apenas quantidade. Quando se trata desse crescimento, nada mais é do que um crescimento de falsos cristãos. Ou seja, a apostasia, o abandono à fé está crescendo e não o verdadeiro evangelho. As igrejas estão aumentando, mas são justamente abandonos da fé que estão por trás de tudo isso. E esse é justamente o sétimo sinal. Um outro sinal de Mateus 24, 12 é que devido ao aumentar da iniquidade, o amor esfriaria de quase todos, ou seja, praticamente não haveria amor na terra. E nós percebemos isso nos dias de hoje, até mesmo dentro das famílias. Se você pisar num ponto fraco, se você tocar em um assunto delicado, se você quiser mexer na área pessoal ou financeira, os familiares deixam de existir. Isso mostra o quão perto nós estamos do fim. E um verso que vai comprovar isso que eu estou dizendo não é só esse de Mateus 24, mas também de 2 Timóteo 3, do verso 1 em diante. Observe: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactantes, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfastuosos, mais amigos dos prazeres do que de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Você percebe que todas as características de malevolência estarão soltas mundo afora. Essa é uma das características que você mais pode notar nos dias de hoje, tornando assim o 8º sinal do retorno de Cristo algo atual e que se encaixa perfeitamente nos tempos contemporâneos. No livro de Mateus, capítulo 24, verso 7, você vai encontrar enchentes, terremotos, tsunamis, maremotos, secas, incêndios, tudo o que você imaginar. E quase que não existe um dia sequer que nós não vejamos nos jornais isso acontecendo, não só no nosso país, mas no mundo afora. Isso se tornou cada vez mais corriqueiro, fazendo assim com que o 9º sinal esteja perfeitamente presente nos nossos dias. O 10º sinal é 2 Timóteo, capítulo 4, do verso 3 ao 4, que diz assim: haverá um tempo que não suportarão a sã doutrina de Cristo. Muito pelo contrário, acabarão seguindo mestres segundo seus próprios desejos, segundo as suas próprias cobiças, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, e serão entregues a fábulas ou contos mirabolantes. Esse sinal já está acontecendo há muito tempo. Então, creio eu que já estamos no final de todos esses sinais. E os últimos avisos estão sendo dados, porque esses 10 sinais da volta de Cristo não são os únicos, mas mesmo assim, eles estando quase que completamente cumpridos, revela uma iminente volta de Cristo. Hoje ficamos por aqui, espero que tenham gostado e nos vemos nos próximos vídeos.